área do terreno 62 e assim por diante, tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente escolhe entre uma ou outra variável e como que a gente faz saneamento também da amostra, para poder excluir ou não um dado. Espero que vocês tenham gostado de como que a gente... Fala, galera, beleza? Estamos de volta. Promessa é dívida. Deixei aqui um trechinho do vídeo da primeira aula, né? Com a promessa aí de que a gente ia continuar o modelo do Excel. Demorou. Essa aula foi em fevereiro de 2022. Até coloquei aqui para vocês, ó. Vamos fazer sim a parte 2, claro, a gente veio aqui só para isso. Ó, promessas da aula anterior, tá? 16 de fevereiro de 2022. Como escolher entre uma ou outra variável? Então, como que a gente faz, né? Quais os critérios que a gente vai utilizar para escolher entre variáveis, né? Caso elas apresentem multicolinearidade, ou se a gente tiver variável demais no modelo, precisa tirar alguma. Então, tem critério para isso. E como fazer o saneamento da amostra, né? Para excluir ou não um dado. Então, não é porque ele deu um resíduo alto que a gente vai chegar excluindo. Ele é um outlier. E aí, turma, para poder organizar um pouquinho, né, essas promessas, eu dividi, né, organizei um pouquinho aqui o nosso conteúdo. Então, a gente vai falar de significância do modelo, fazendo um paralelo aí com a norma, tá? A NBR 14653. Vamos falar de significância das variáveis, vamos falar de correlação e multicolinearidade, né? O que que uma coisa tem a ver com a outra, vamos falar esse palavrão aí. Resíduos, aí a gente já parte para os dados, tá? Até no começo a gente está falando mais de variáveis, agora a gente parte para os dados propriamente dito. Então, vamos falar de resíduos e resíduo padronizado. Qual que é a diferença, né? Como que a gente utiliza eles? Outlier, né? O que que é outlier, né? O que que ele está fazendo aqui? Já coloquei aqui também, né? Ponto fora da curva. Como que a gente identifica um outlier? E o critério de Chauvenet. Lembrando que essa aula é resumida, né? É para passar umas dicas para vocês, alguns critérios do que a gente usa no Excel, tá bom? Aula completa, né? A gente dá em uma outra plataforma. Mas vamos lá, promessa é dívida, eu vim aqui cumprir, vi que vocês pediram a segunda aula, tá bom, gente? Então vamos lá. Aqui está o modelo, né? O mesmo modelo, está no mesmo lugar que parou, ó. A gente parou aqui, né? Eu estava explicando a correlação entre as variáveis, né? Principalmente o preço unitário, né? Onde o bairro deu 44%, a área, né? Que é a área do terreno deu 62%, tá? E a gente fala um pouquinho também de multicolinearidade. Para a gente seguir a sequência, vamos começar pela significância do modelo. Tá? Quando eu falar de significância do modelo, eu gosto de começar com a norma, NBR 14653. Lembrem-se, qual o melhor livro de avaliações que existe? A norma. Tá? Todos os livros, tudo que vocês forem ver de avaliação de imóveis, vai partir da norma. A norma é o nosso norte, tá? É o que a gente precisa seguir. O restante é opinião, tá? É que a gente precisa tomar cuidado, mas tem que se embasar na norma, tá? Tem que atender a norma, tem coisas que a norma coloca como indispensáveis, então não tem para onde correr, tem que cumprir. Outras coisas a norma permite que você justifique, tá bom? Vamos falar aqui de, ó, significa-se do modelo, no item 9.2, né, da NBR 14653, parte 2, a gente tem aqui os métodos, a tabela, né, de fundamentação para o método comparativo direto de dados de mercado, tá? Ó, lá no item 6, que é o último item dessa tabela, a gente fala sobre significância do modelo, tá? Nível de significância máximo admitido. Então, a gente tem para o nível 3, que é o maior nível, né, o maior grau, né? Para o grau 3, 1%, para o grau 2, 2%, e para o grau 1, 5%, tá? Onde que a gente verifica esse item lá no Excel? Vou abrir o Excel aqui para vocês. Vou colocar lá, né, no exemplo 2 que a gente fez na aula anterior. Quem não viu a aula anterior, dá pausa agora, procura lá o vídeo, olha como é que foi feito, tá? Todo tem uma explicação inicial, como que a gente chegou aqui nessa planilha, né? Como que a gente faz a avaliação pelo Excel, tá? Deu check na aula 1, então pode vir para a aula 2, vem com a gente. Então, gente, aqui, ó, F de significação
é a significância do modelo. Vocês lembram? Para o grau 3 no máximo 1%. A gente está com 0,34448%. Então, aqui ele não vem em decimal, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. O número ele não vem em percentual, ele vem em decimal. Se você for ver, você vai achar um valor assim, tá? Logo quando ele libera. O que que eu faço? Venho aqui, transformo em percentual até para não confundir. Aumento aqui o número de casas decimais, boto mais umas duas só para ver como é que ficou, tá? E a gente já verifica que deu menos de 1%. Professor, eu preciso de quatro casas decimais? Não, tá? Porque, inclusive, ele nem trabalha, né, com casas decimais na norma, né? Então, mínimo é 1%. Tá abaixo de 1%, não precisa saber o que é que vem depois. Então, ó, vou botar duas casas decimais só por padrão mesmo, tá? Pode ser só uma, nenhuma. Então, a gente está aqui, ó, menos de 1% significa que o item 6 da tabela de significação, da tabela de fundamentação, tá? Essa parte de significação do modelo, estamos no grau 3. É um item fácil, tá? De cumprir, né? Dificilmente o modelo tem que estar muito ruim para esse aqui dar acima de 1%, tá, gente? Então, se você fez a primeira simulação, né, a primeira modelagem, viu que deu acima de 1%, é porque tem muita coisa para ajustar. Beleza? Esse aqui foi o item 1.1. Deixa eu voltar para cá. O item 1.2, olha, significância das variáveis, aquele valor P que a gente estava olhando. Vou de novo para a norma, né? Dessa vez a gente já voltou, né? Sempre fazendo a ponte com a norma técnica, tá? A norma da ABNT, NBR 14653. Ó, agora é o item 5. O professor começa de baixo para cima mesmo? Não. Para que essa fica mais didático, eu estou mostrando para vocês o que tem lá no modelo, mas quando a gente vai atender isso aqui, a gente começa, né, vai pegar do item 1 mesmo, que fala, inclusive, da caracterização, né, das variáveis. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui, ó. Caracterização do imóvel avaliando, perdão, depois que a gente passa, né, para o número de variáveis, o número de dados, aí depois a identificação dos dados de mercado, tá? Então, quando a gente identifica o imóvel avaliando, a gente vai dividindo, ó. Completa, conta todas as variáveis, você explicou todas, você vai para o grau 3, você explicou só se você usou no modelo grau 2 e se você adotou uma situação paradigma grau 1. Esses itens aqui, a gente, para não atrapalhar muito o conteúdo, a gente vai estar vendo eles na próxima aula. E já prometi a terceira aula, vou ter que cumprir, tá? Desculpem, vamos lá. Aqui, nível de significância das variáveis. Olha só, 10% significância máxima para atingir o grau 3, 20% significância máxima para atingir o grau 2 e 30% significância máxima para o grau 1. Por isso que eu comentei com vocês na aula anterior que o que passa de 30% está ruim, extrapola, né, o limite da norma, e a gente não teria grau de fundamentação, tá? Então, a gente precisa ajustar, verificar o que é que deu naquela variável. A gente não costuma aceitar laudos que ultrapassem esse limite aqui de 30%. Vou voltar aqui no Excel, né? A gente viu aqui, ó, a gente pintou de vermelho tudo que estava acima de 30%. O que que significa? Significa que ou essas variáveis, de fato, não estão explicando o modelo, estão com um erro muito alto e não podem ser utilizadas, ou que elas foram, ou que a gente adotou uma escala equivocada, né? Ou o simples fato de a gente alterar a escala também já altera essa informação, tá? De significância das variáveis. Agora, veja bem, número de pavimentos, qual a escala possível, né? Então, a quantidade de número de pavimentos, tem para onde correr. Número de dormitórios, número de suítes, lazer, né? Lazer aqui é o número de equipamentos. Eu lembro que isso aqui foram imóveis de padrão alto, né? Médio alto, lá na cidade de Barreiras. O padrão de acabamento também deu erro alto, o maior erro foi ele, justamente por isso, né? Porque a maioria dos imóveis estavam com padrão alto. Se eu for voltar aqui para a planilha, para vocês entenderem melhor, vou colocar um filtro aqui. Deixa eu aqui, filtro, pronto. Por que filtro? Esse filtro permite que você ordene do maior para o menor e perceba a diferença, né? O agrupamento, tá? Das características. Se eu for aqui, ó, padrão, tá? Vou ordenar o padrão do menor para o maior. Ó, tô aqui com... Esse aqui é o Cube, tá? Do Sinduscom lá da época.
Então, 1.500, 1.792, 280. Provavelmente aqui é padrão médio alto, padrão alto. Está até bem distribuído, tá, gente? Tem só que verificar se o valor dele está distribuindo nessa mesma proporção. Ou quando isso acontece, quando esse erro é muito alto, é porque tem um imóvel com padrão não tão alto, um preço muito alto, e um padrão não tão baixo, com preço muito baixo, tá? Deixa eu voltar para cá. Isso aí com relação a padrão. Então, assim, qual que é o objetivo? O objetivo é chegar a níveis abaixo de 10%. Tá? O objetivo aqui não, tem que chegar abaixo de 10%. Ah, professor, chegou a 20, beleza, grau 2. Ah, 30, não teve jeito, grau 1. Tá? Então, assim, o objetivo mesmo, a meta, é chegar no grau 3 sempre. Mirem no grau 3 para acertar o grau 2, tá? Corram no grau 1, porque o laudo perde muita fundamentação, tá? Fica muito complicado para vocês. Então, a dica é essa, tá? Eu tenho muitas variáveis aqui, o que eu ia fazer? Eu ia excluir, provavelmente, pavimentos, dormitórios, suítes, ia rodar de novo, tá? A dica, porque assim, às vezes você já tem o traquejo, né? Você já trabalha com avaliações há muito tempo, você já quer sair excluindo tudo. Eu prefiro que você exclua um a um, tá? Ah, professor, mas no Excel dá mais trabalho. Sim, dá mais trabalho. Mas você percebe, né, a alteração do modelo, como que ele vai se comportando à medida que você tira cada uma dessas variáveis, porque a equação muda. Você tira uma variável, a equação muda, tá? E aí ela vai se ajustando. Então, vai tirando de um em um, roda de novo e vê como que ele se comporta, tá? Isso aqui é outra coisa, deixa eu sair daqui. Pronto. Correlação e multicolinearidade. Deixa eu voltar para essa tela aqui, ó. Exemplo 1, tá? Essa aqui é a matriz de correlação, aqui ela mede a correlação entre variáveis, tanto a variável dependente quanto as variáveis independentes, tá? A gente sabe que a variável dependente aqui é o preço unitário. Vou até pintar ele aqui de amarelinho, pronto. Então, assim, o preço unitário, tá? Ele é a variável dependente. Deixa eu quebrar isso aqui também, que vai ficar legal. Pronto. Uma quebra automática aqui do texto, tá, turma? Só para facilitar a visualização. Então, eu tenho aqui, ó, que a relação entre o preço unitário e cada uma dessas variáveis, quanto maior, melhor. Então, aqui, ó, bairro com preço unitário, 44, tá? É uma relação, né, média, eu diria, mas ela, na verdade, até é média, deixar como média. É uma relação média. A área do terreno com o preço unitário também média, até 0,7 é média, tá? Passou de 0,7, a gente já pode falar que ela é forte. E aqui a gente tem uma relação mais baixa, o número de suítes está 18%. Deixa eu ver se tem outra aqui na ponta, não. Depois de suítes, a menor é padrão. Então, observe de novo, né? Padrão lá na correlação entre as variáveis estava dando erro alto. Aqui na correlação, ó, não minto, lá na significância, tá? Na significância estava dando erro alto, aqui na correlação ela tá baixinha, né? Tá explicando pouco o preço. Aqui outra, 18, número de suítes. Ah, não, esse aqui foi o primeiro que eu falei. Número de suítes, padrão. Na sequência, nós temos 24, que é número de vagas, tá? Então, aqui a gente mede a importância das variáveis. Prometi isso no vídeo anterior. O que que a gente diz? Quanto maior a correlação da variável com preço, melhor ou maior é a importância dela para o modelo, tá? Então, não se sintam, vou ter que tirar uma variável dessa aqui. Começa pela mais baixa, ó, 18%. Pau. Por exemplo, professor, eu tenho um número de dormitórios, número de suítes. Elas não dizem a mesma coisa? Você vai olhar a correlação entre elas, ó. Banheiros, tem banheiros, suítes e dormitórios. Banheiros e suítes. Tá aqui, ó, número de banheiro com suíte 66, tá? Quando a gente fala de variáveis independentes, a gente está aqui só para verificar se tem multicolinearidade, tá? Aqui tem a correlação maior aqui, ó, é móveis com lazer, que deu 78, não chegou a 80. Então a norma não permite, tá? Que passe de 80, tá bom? Se passar de 8, se chegar a 80, a gente já disse que tem multicolonialidade, precisa
retirar uma das duas variáveis ou alterar a escala, verificar, né, o que está acontecendo entre elas, tá? O desejo entre variáveis independentes é que esse número seja o menor possível, tá? Que elas expliquem coisas diferentes, é o melhor que tem para o nosso modelo. Então, só recapitulando aqui, ah, as variáveis que têm a menor correlação com o preço unitário são aquelas que a gente, né, vai excluindo, né? A gente começa por elas. Precisa excluir obrigatoriamente? Não. Mas se você tiver que tiver que excluir alguma, você vai para que tiver a menor correlação com o preço, combinado com a significância. Então, poxa, eu tenho a significância alta, né, e tem uma correlação baixa com o preço. Um abraço, exclui, tem um monte de variável aqui, tá? Esse é outro item. Vamos lá. Perdão, resíduos e resíduos padronizados. Quando a gente mostrou, na aula anterior, a gente mostrou até aqui, né? Tá aqui a nossa tabelinha, né? O R quadrado, tal. Aqui embaixo, gente, ó, a gente pediu para plotar resultado de resíduos, tá? Então, tem um resíduo e resíduo padrão, né? Também chamam de resíduo padronizado que tem nessa tabelinha aqui? Tá aqui os 25 dados, tá? As 25 observações. O modelo, olha, o Excel é fantástico. O que é que ele faz? Ele pega cada um dos dados que a gente coletou, né? Cada um dos dados que a gente utilizou no nosso modelo, joga ele dentro dessa equação, que está bem aqui. Deixa eu ativar a canetinha, que eu acho que vocês não estão vendo para onde eu estou apontando. Pronto, tá aqui, ó. Ele pega cada dado desse aqui, tá? Cada observação dessa, ó, vou lá para a planilha 1, tá aqui. Ele pega cada uma dessas observações, deixa eu ordenar do menor para o maior, para ficar na mesma ordem. Pronto. Ele pega cada uma dessas observações e lança as características dele, tá? As características desse móvel na equação. Aí ele lança na equação e encontra o valor projetado, tá? Esse aqui é o previsto preço unitário, é o valor projetado. Tem um valor observado, vou voltar aqui para a planilha 1, aqui, ó. O valor unitário observado é 2.857,14. Valor observado no mercado, isso aqui foi o que a gente pesquisou. E aqui, ó, no exemplo 2, eu tenho um valor projetado, é o valor, são as características do imóvel lançadas aqui nessa equação, e nos retornou esse valor de cá. Reparem que o valor é ligeiramente diferente. Ó, aqui é 2.766 e lá era 2.857. Nem precisa fazer conta, gente. A diferença está aqui, ó. O valor observado menos o valor projetado, tá? Deu 90,99. Isso aqui é o que a gente chama de resíduo, é essa diferença, tá? Professor, o que é resíduo? Erro. Quanto que ele errou? Né? O que é que eu fiz? Eu peguei um dado de mercado que eu sei o preço dele, joguei na equação que eu acabei de elaborar, né? Acabei de descobrir a equação, e ele me retornou um outro preço. Assim, qualquer objetivo, tá? Isso não vai acontecer nunca, mas o ideal era que fosse igual, né? Eu lanço as características do imóvel, retiro o preço, a ideia é que fosse exatamente o mesmo preço. Isso não acontece, né? Porque a gente já sabe, né? Quem está trabalhando com estatística, né? Tem outras variáveis que a gente não está incluindo no modelo, então vai dar erro sim, tá? O erro ele é esperado. Mas aqui deu até um erro baixo, né? Aí quando você vai, esse é o resíduo, tá? Esse erro é o resíduo, essa diferença. Pegar outro exemplo aqui, ó, um resíduo negativo, o dado 4. Então, ó, se ele é negativo, o preço observado deu maior que o preço, perdão, o preço projetado, né? Esse preço previsto aqui, projetado, deu maior que o preço observado. Vamos lá conferir? Dado 4, ó. Aqui deu 2.053 e lá, dado 4, 1.663. Tá? Então, confere, deu negativo, porque é o valor observado no mercado menos o valor que a gente projetou aqui, tá bom? E aí a gente encontra os resíduos, tá? Ele vai fazendo automaticamente um por um, uns com resíduo mais alto, outros com resíduo mais baixo. Tá, esse é o resíduo. E o que é resíduo padrão ou resíduo padronizado? É o resíduo, né, esse resíduo total aqui, dividido pelo desvio padrão. Tá? Por isso que chama de resíduo padrão. É a quantidade de desvios padrão que tem naquele resíduo, tá? Então, aqui, ó, eu vou ordenar isso aqui, vou pegar aqui meu filtro.
O filtro é muito útil com o Excel, tá, gente? A gente enxerga muita coisa. Por exemplo, ó, eu vou ordenar do menor para o maior, os resíduos, tá? Então, ele trabalha, né, ele não trabalha em módulo até aqui. A nossa análise é em módulo, tá? Mas ele vai te dar com os sinais. Então, aqui eu tenho menos 2,3, né, arredondando 2,4, resíduos padrão. O que é que isso significa? Que eu tenho dois resíduos, né, mais 0,3 de desvio nesse dado aqui. Repara que ele deu 620 de diferença, né, uma diferença alta. Se eu for lá para baixo, para os resíduos positivos, eu tenho 1,95, arredondando, né, 1,96, né, que é 512 de diferença. Lembra aquele lá, o lado 1, que deu 90? Ele deu 0,34, né, desvio padrão. Então, é esse desvio, esse resíduo padrão aqui, ó, vou até pintar ele de amarelo, que a gente vai utilizar para poder fazer o saneamento da amostra. Lembra que eu prometi, né? Olha, galera, eu vou prometer, na próxima aula a gente vai falar sobre saneamento da amostra. Então é isso aqui, tá? É nesse dado, é nesse resíduo padrão que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar para vocês o que é que está no item, no próximo item, porque a gente já fala disso junto, ó. Eu falei para vocês o que era resíduo e resíduo padronizado, ou resíduo padrão. Agora, o que é outlier? Na aula completa, a gente fala sobre a distribuição normal de Gauss, tá? E dentro dessa distribuição normal de Gauss, o que é que a gente faz, né? Os dados que estão até menos dois desvios padrão, né, e mais dois desvios padrão, estão dentro do esperado, tá? O que passa disso, a gente chama de outlier. Então, se eu perguntar para vocês, né, quem que é outlier aqui, né, desses dados? Vai ser o dado 8, porque ele ultrapassa dois desvios padrão. Sempre, sempre, isso é regra, tá, gente? Então, ultrapassou dois desvios padrão, a gente já chama ele de outlier. Aí, esse último aqui, ó, 1,957, se eu arredondar aqui, ele vai para 1,96. Não chega a 2, então ele não é um outlier. Agora vem aquela velha questão. Tá, beleza. Outlier, ponto fora da curva. Precisa excluir o outlier? Não necessariamente. Alguns professores comentam, colegas também de profissão, que a norma diz que você pode ter até 5% de outlier no seu modelo, né? Bom, a norma não diz isso, mas ela dá a entender. Por quê? A norma diz que 95% dos dados precisam estar entre menos 2 e mais 2 desvios padrão. Bom, se 95% tem que estar aqui dentro, 5% pode estar fora. Tá? Aí a gente interpreta que pode ter até 5% de outlier. Deixa eu pegar a norma aqui, deixa eu só fazer uma busca aqui para mostrar para vocês esse item outlier. Pontos influenciantes, outlier. Deixa eu ver se eu pego aqui onde a gente fala de mais 2 e menos 2. Bom, achei aqui. É o item, é no anexo, tá? Anexo, item 2.1.2, normalidade. Tá? Que aí, né, distribuição normal de Gauss e tal. E aí você pega aqui, ó, no item B, pela análise do gráfico de resíduos padronizados versus valores ajustados, que deve apresentar pontos dispostos aleatoriamente, com a grande maioria situados entre menos 2 e mais 2. Grande maioria, tá. Ah, professor, aqui não falou de 95%. Aqui embaixo a gente tem, ó, pela comparação de frequência relativa, né, que quando você olha a distribuição normal de Gauss, ele vai dividir em três blocos, tá? Então, entre menos um e mais um, desvio padrão, tá aqui, tá? Ele precisa que você tenha 68% dos dados. Entre menos 1,64 e mais 1,64, 90% dos dados. Entre 1,96 e mais 1,96, 95% dos dados. Aí é aqui que a gente arredonda, tá? Esse 95% aqui, ó, ele tem que estar entre menos 1,96 e mais 1,96. Então, assim, 5% pode passar de 2.
tá? Mas isso é interpretação, tá? A norma não diz que pode ter 5% de outlier, mas a galera entende assim. Vou voltar para cá. Tá, beleza. Temos um outlier, né? 25 dados, aí bem menos que 5%. Então, não tem problema deixar esse outlier aqui. Mas quando é que eu sei, né? Mesmo tendo um outlier só, se eu preciso tirar ele ou não. Agora, a gente vai para esse outro item aqui, que é o nosso critério de Chauvenet, tá? O critério de Chauvenet, ele diz, pela quantidade de dados, qual o resíduo padrão máximo, né, que a gente pode ter na nossa amostra. Então, eu vou voltar para cá, ó. Primeiro, cadê? Voltar para o nosso modelo. Nós temos 25 observações, né? São 25 dados, tá? E o nosso desvio padronizado máximo aqui é 2,37, se a gente for arredondar. Chauvenet diz o quê? Vou pegar aqui Chauvenet, tá aqui a tabelinha, tá? Quem tiver interesse, tá, gente? Essas tabelas, tem tudo na internet. Se você botar lá critério Chauvenet, você acha. Se tiver dificuldade, manda mensagem aí para mim que eu mando para vocês. Ó, temos 25 dados, correto? Para 25 dados, aqui, ó, é número de leituras, N, é o número de dados que a gente vai ter. E aqui, ó, razão entre o máximo desvio aceitável e o desvio padrão, tá? Que é o desvio padronizado que a gente vai usar. Então, para 25 dados, o maior, né, o desvio permitido é até 2,33. Observem que quanto maior a quantidade de dados, maior o desvio admissível. Quanto menor a quantidade de dados, menor vai ser o desvio admissível, tá? Então, a gente tem aqui 25 dados, 2,33. Vamos voltar lá para o nosso querido Excel. A gente tem 2,37. O que é que isso significa? A gente só tem um outlier, menos do que 5%, mas, pelo critério de Chauvenet, que é o que a gente chama de saneamento da amostra, tá? O critério de Chauvenet é um método, tá? É um dos métodos que a gente pode utilizar para saneamento da amostra. Por aqui a gente já vê que esse dado ele precisa ser eliminado, tá? Precisa ser excluído. No Excel, quando a gente for tirar dado, quando a gente for tirar variável, o que que eu recomendo? Vão lá na planilha de dados, criem uma cópia, porque o Excel, se você excluir só lá, você perde informação. Então, você cria uma cópia, ó, clica aqui com o botão auxiliar, mover ou copiar, criar uma cópia. Eu movo para o final, tá? Aí vai estar lá, planilha 2. Pronto. Aí nessa planilha 2 você exclui, por exemplo, a gente viu que o dado 8, né, é o dado que no critério Chauvenet não passou, tá? Assim, já vou excluindo, não, dá uma observada nele primeiro, verifica o que é que ele tem de diferente, ó. Deixa eu pegar uma coisinha aqui, ó. Aqui, deixa eu pintar ele de amarelo. Pronto. Por exemplo, você vem aqui, ó, ordena o preço do menor para o maior. Ele é um dos menores preços, ok. Padrão de acabamento, do menor para o maior. Olha só. Ele é um dos menores preços, mas é um dos maiores padrões de acabamento. Entendeu? Aí já deu o erro aí, tá? Por isso que deu esse erro tão alto. Por isso também, tá? Pode ter outros motivos. Móveis, aí você vai fazendo isso aqui, ó, do menor para o maior, e vendo ele se mexendo, né? Lazer, menor para o maior, ó, ele tem, né, uma pontuação alta de lazer. Número de vagas, né, uma só. Banheiros, e aí vai brincando, olha, tem 3 banheiros. Tá muito estranho esse preço baixo dele. Ó, número de suítes, tem 2. Dormitórios, 3. Pavimentos, 2, tá? Área construída, tá entre as maiores áreas, né? Não tão grande assim, mas tão área razoável. Terreno, ó, terreno pequeno, né? Repara que o terreno é 150 e a área construída é 180. Claro, ele tem 2 pavimentos, né? E o bairro, deixa eu botar do menor para o maior, ele tá no bairro caro, né? Um índice fiscal mais alto e o preço baixo. Entenderam? Então, assim, quando a gente vai lá no critério Chauvenet pega isso aí, tá? Olha, esse dado aqui não tá muito bom, não, aqui nesse modelo. Aí, o que que vocês vão fazer? Exclui esse dado e roda de novo. O que que vocês vão fazer primeiro? Antes de excluir o dado, lembra de dar cabo de alguma dessas variáveis, tá? Bora fazer o teste,
tá? O padrão, já tinha justificado lá que a diferença, né, entre o padrão de acabamento ali era pequena, apesar de estarem classificados entre padrão médio, médio alto e alto, né, o que diferencia um do outro é muito pouco, então o padrão ele já não estava fazendo tanta diferença assim no modelo. E aí você pode justificar e tirar essa variável. Ou, ah, não, professor, o padrão é uma variável importante, eu quero manter. Comece tirando outras, tá? Então, isso aí você justificando, você consegue manter no dado caso queiram. Beleza, gente? Bom, a proposta, aí o que o teste vender já foi, a proposta, né, era essa. Repara que eu passei tanto tempo para fazer essa aula que a imagem que está aqui já está bem diferente do professor que nos fala. Tá, gente? Quem não segue ainda no Instagram, segue lá, tá? Estamos voltando com tudo em 2023. Um abraço forte para vocês. Quiserem conteúdo específico, coloca aqui nos comentários, tá? Que a gente vai estar trazendo mais aulas gratuitas para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima.